Graças e paz, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, Projeto Ser Cristão. Sou o Dimas e estamos aí com o Rony na frente desse trabalho. E por esses dias nós estávamos meditando um pouco sobre Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5 e o capítulo 6, onde Jesus fala diversos assuntos ali nesse sermão. Ele fala sobre oração, sobre jejum, riquezas no céu. Jesus fala sobre o ódio, sobre adultério, vingança. São diversos assuntos que Jesus ali vai tratar com o povo, né? Fala sobre ansiedade, o mal que nós temos vivido em nossos dias, cada dia mais, digamos assim, um tema mais e mais frequente no nosso dia a dia, que é a ansiedade, a depressão. Então a gente vê um pouquinho aí que naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus já falava sobre ansiedade, né? Então, um tema tão frequente em nossos dias que naquela época já estava presente na vida do povo daquela época, né? E aí a gente vê como que é tão importante a gente ler esse sermão do monte, sermão da montanha. E aí a gente começa a reparar o quão é importante a gente conhecer o Evangelho, né? E como nós estamos falando do sermão da montanha, te indico que você leia ali o capítulo 5, 6 e 7 ali de Mateus, que você vai perceber que tudo ali que é ensinado é do nosso cotidiano, é do dia a dia, do trabalho, de casa, da família, de como você trata as pessoas. São coisas cotidianas. E a gente trouxe esse vídeo aqui para falar um pouco da importância da gente estar atento aos detalhes da nossa vida, né? Porque a gente hoje, Dimas, a gente repara que tudo tem que ser grandioso, tem que ser emocionante, tem que ser um show. Quando se trata de fé, a fé hoje é como se fosse um show, tudo tem que ser muito grande. Só que aí a gente vem chamar atenção para os detalhes, para as coisas pequenas, para o nosso dia a dia. O Dimas citou a ansiedade aí. Quando a gente pega aqui no livro de Mateus, a gente percebe o quê? Uma das coisas que a gente precisa ter dentro de nós. Aqui no versículo 20 do capítulo 5 fala assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que é fundamental ser justo, né? Quando a gente fala de ser justo, é ser justo. É um todo. Não é em alguns momentos, não é em locais específicos, não é em coisas grandes, mas sim também nas pequenas. Como eu sou quando ninguém está vendo, eu não me importo mais. Os detalhes não importam, o oculto não importa. Então a gente vê aqui falar de ser justo, né? E a gente já imagina o quê? Nossa, eu comentei algo grande com alguém, dando um chapéu em alguém. Não, mas é justo um troco de 10 centavos ali que você sabe que não era seu e você pega e não devolve. A gente fala de justiça e se falou aí do troco de 10 centavos e tal. É pequenas coisas, né? Por exemplo, se você tá no ônibus ou no trem, que você tá lá sentado e chega uma pessoa com uma criança de colo, um deficiente, e você finge que não vê. Finge que tá dormindo ali. Então, aí já começam pequenos atos de justiça, né? E quando a Bíblia fala o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, quando a gente fala de justo, são pequenos atos de justiça que nós deixamos de fazer no dia a dia, né? Então, você vê, um simples detalhe está deixando de viver pela sua fé, né? Por que eu dei ênfase em falar detalhes? Porque a gente vê até isso mesmo nos mandamentos de Deus, né? Você vê que no versículo 19 fala que ele fala assim, ó, do capítulo 5: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então a gente vê aqui Jesus falar que, em outras palavras, que ainda que sejam os menores mandamentos, ele tem valor para o reino dos céus. Ele é importante para o reino dos céus. Só que hoje nós vemos coisas que lá atrás eram pecado.
Hoje em dia está normalizado, que ainda são pecado hoje, que ainda são coisas erradas de fazer, ilícitas. E as pessoas hoje normalizaram, não, tá tudo bem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Porque é pequeno, ninguém se importa com isso mais, passou, tal. E a gente vê esse versículo falar que importa, ainda que os menores dos mandamentos, que seja o menor dos mandamentos, ele importa, ele é importante. A gente vê Jesus falar que Deus se importa com os detalhes, que Deus sim, com certeza, considera esses detalhes na nossa vida. Esses detalhes vão nos corrompendo pouco a pouco sem a gente perceber, cara. Você começa com uma coisinha aqui, outra ali, daqui a pouco você começa... É igual quem vai pra igreja. Aquele cara que vai firme, direto, nunca falta. Ele começa a faltar um dia, aí falta uma semana, aí na outra ele vai, na outra vai, depois falta mais um, aí daqui a pouco ele tá indo uma sim, uma não, daqui a pouco ele tá indo duas não, uma sim, e assim vai. Por quê? Porque de pouco em pouco a gente vai se afastando de Deus. Nós precisamos ter consciência que nós somos tentados, nós somos fracos e nós não podemos dar brecha nenhuma. E essas brechas começam com esses pequenos detalhes. Falando de detalhes, né? Jesus veio, quando ele fala lá, por exemplo, do jejum, ele fala lá que quando você jejuar, você não seja como os fariseus, né? Que você seja uma pessoa discreta. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Não fica ali cabisbaixo. Que ele fala assim, o pai que te vê em secreto, ele sabe que você está fazendo jejum, né? Sim. Agora, o que os fariseus faziam? Eles iam lá, choravam, ia pra praça, jogava cinza na cabeça. Deixava o cabelo bagunçado, as roupas meio... Isso. Pra se aparecer, passar aquela capa de santo, né? Todo mundo olhar e falar, olha, o cara ali tá se jejuando, tá se sacrificando, né? Pra você ele ver, quer mostrar isso. Um pequeno detalhe é que naquela época as pessoas já faziam as coisas para mostrar para as outras e não para buscar a santidade. E o que acontece no nosso dia? Exatamente isso. Eu vou pro altar para me aparecer, eu vou cantar para me aparecer, eu faço uma live para me aparecer e nunca para que isso venha me santificar ou levar a palavra para alguém. Então, ainda hoje, nos nossos dias, o foco ainda continua errado. Jesus, ele dá uma advertência ali. E a advertência, ela persiste até hoje. Ó, se você vai fazer, faça para Deus, faça de coração. É o objetivo, né? Os objetivos. Qual que é o objetivo? Hoje. Isso, o foco mudou, né? O evangelho mudou, o foco mudou. O Jesus agora, o centro agora é o homem, né? E aí a gente vê ali em Mateus 6, né? Eu vou ler aqui o 25, né? Jesus fala assim, portanto lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? E aí a gente percebe que Deus nos falou assim, olha, vocês são meus filhos, e eu cuidarei de vocês. Nada do que for necessário te deixarei faltar. E o que é necessário, Dimas, para nós hoje? O que é necessário para nós hoje? Hoje a gente vê uma inversão gigantesca aí de valores, mas também nós vemos um exagero de necessidade. Porque o que nós vemos a palavra dizer aqui, o que Deus nos diz é o quê? Não vai te faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Claro que aqui nós estamos falando de pessoas que creem em Deus, que têm fé em Deus, porque nós sabemos que há fome no mundo. E eu digo porque aqui tem um versículo aqui que fala exatamente isso. Olha, no 30 fala assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A gente comenta aqui, e tem muita gente que às vezes não tem a mesma crença que nós,
que comenta, já comentaram comigo pessoalmente, mas e aí? E a pessoa que está passando fome? Aí eu falo, eu não posso dizer nada quanto à fé dessa pessoa. Eu não tenho como dizer, irmão, né? Então, o que nós vemos aqui é Deus nos falando que Ele cuida de nós nas necessidades. E aí, para finalizar, o que eu queria dizer sobre isso é que o que hoje é necessidade para nós? Hoje, para nós, apenas a roupa, a comida, o que vestir, coloco até uns adendos aqui, um teto sobre a cabeça, água, luz. Isso não é mais o necessário. Isso é deixado para trás. O necessário hoje é luxo, é ter bens, é ter coisas luxuosas, roupas caras, é tudo. Não é ter o que vestir, mas exatamente. É ter o que as pessoas dizem que é certo vestir. A gente entra um pouquinho naquela questão da prosperidade, né? É inevitável falar sobre isso. Então, muito complicado. Às vezes a pessoa está buscando muito, né, algo financeiro para benefício próprio, né? Não que seja errado isso, não é errado, mas a palavra fala, né? Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, onde é que está o seu coração, né? Dando a continuidade aí a partir do versículo 25, que ele fala sobre as flores, as pétalas das flores. Olha um pequeno detalhe, uma flor. Jesus foi buscar uma flor para você refletir e falar assim, olha, a pétala da flor, nem Salomão se vestiu como essa pétala de flor, né? Salomão foi o homem mais rico do mundo naquela época. Acho que até hoje não existe um homem tão rico quanto Salomão. Você imagine, nem o homem mais rico como referência e mais sábio se vestiu como a flor. Então, assim, Deus, ele cuida até mesmo das flores. Deus, ele dos cuida... Dos pássaros também, ele cita dos aí. Pássaros, entendeu? Eles não ele fala assim, os pássaros não semeiam, mas todo dia eles têm alimento, né? Então, assim, são pequenos detalhes que nós deixamos de lado e ficamos muito focados nas coisas erradas, nas coisas que não são tão importantes quanto o que nós já temos, né? Deus já nos deu a vida, Deus nos cuida de nós, né? Nos dá o principal, o sustento de cada dia, e nós ficamos focados em coisas meramente de segundo plano, né? No reino espiritual, segundo que Deus nos deu, né? Então, eu tenho até uma experiência pessoal sobre isso, né? Quando ano passado eu fiquei bastante preocupado com dívidas e trabalhando muito, e as dívidas não diminuíam. Eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar as roupas para meus filhos, colocar comida dentro de casa? E era muita coisa acumulada, e a cabeça ela acaba virando um parafuso. E aí, um certo dia, o Espírito Santo falou ao meu coração, falou assim, olha, sou eu que te sustento. Então, por que você está preocupado? Se eu não sustentar, se não for eu que te sustento, não adianta você trabalhar, fazer o que você quiser, entendeu? Então, às vezes, assim, muitas vezes nós vemos pessoas que elas têm um bom poder aquisitivo, mas elas não têm a presença do Espírito Santo, não têm o que é essencial na vida dela, a alegria, entendeu? A alegria de viver, a alegria de estar em família, a alegria de poder cultuar. Então, o principal ela não tem. Porque o foco dela, o objetivo dela está no alvo errado, entendeu? E só um adendo nessa questão, se eu não me engano é em Provérbios que fala, né? Que a sanguessuga, ela tem 2 filhas. O nome dela é me dá, né? Então, quanto mais se tem, mais quer. Então, assim, quando o seu objetivo muda, quando o seu foco sai do plano divino, quando você não está focado em Cristo, a tendência é só você ir pro limbo e buscar os objetivos errados, focar nas coisas que não são de interesse principal. Continuando o texto aqui, depois que fala que nós somos, que chama, né, o homem de homem de pequena fé, né, que são essas pessoas que ficam
correndo atrás do necessário, né? Que ficam querendo aquilo que Deus já prometeu que daria, que não deixaria faltar. Então, quando a gente corre atrás daquilo que Deus já prometeu, que você deu um excelente testemunho aí, que aqui no texto fala assim: por que vocês ficam perguntando o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir? Mas eu acho que hoje, Dimas, isso já se tornou banal. As pessoas se perguntam: que marca eu vou usar? Ah, Deus, eu não consigo essa marca, eu não consigo esse carro, o Senhor não está me dando isso. Aí entra a parte que você falou de prosperidade, cara. E se envolveu tanto ali dentro da igreja que chegou ao ponto onde o comer, o beber e o vestir já não é mais o suficiente. Isso é tirado de lado. Então, assim, Dimas, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô me vestindo, mas se tá faltando luxo, eu não tenho nada o que agradecer. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Tá dando tudo errado na minha vida. E aí a gente tá esquecendo, novamente, dos detalhes. E às vezes você tá tão desfocado disso que você esquece de agradecer a Deus pelo que você tem, né? Você nunca é grato, você só pede. Você nunca é grato. Exatamente. Então esse é um ato bem perigoso, porque tipo, Deus, ele dá de bom grado, né? A Bíblia fala que a mão dele não está encolhida para não abençoar, nem seus braços estão encolhidos, né? A mão do Senhor está sempre estendida a abençoar. E por que nós ficamos pedindo tanto, sendo que ele já tem nos abençoado? Eu volto a dizer, não é errado você ter, mas é errado você mudar o foco, é errado você colocar o seu coração nas coisas banais, nas coisas que não fazem sentido, porque o Senhor, ele é dono da prata e do ouro. Se ele quiser, ele dá, se ele quiser, ele tira. Ele que tem o poder sobre a vida e a morte, e muitas vezes nós estamos só pedindo: eu quero, mas e aí? E o que ele já te deu? E o que ele já fez? Entendeu? Então, nós não agradecemos pelo que temos e só pedimos. Parece que você vai numa lojinha e vai no self-service, né? E Deus é o garçom e você tá lá no self-service. Eu quero isso, quero aquilo outro. E Deus vai lá, colocando no seu prato. E não é assim que funciona, né? Deus não tem um liga e desliga: hoje eu vou abençoar, hoje eu não vou abençoar. Então não é assim que funciona. Não é por mérito, ele já tem nos abençoado, ele já tem cuidado de nós. Aí você falou de alvo, né? E o versículo 33, muito famoso, fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que são essas coisas? Comer, beber e vestir, o essencial. Então aí eu digo, para você que não tem faltado esse essencial que a Bíblia fala, agradeça. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? Quando as pessoas falam muito desse versículo, mas assim, todas as coisas que eu quero me serão acrescentadas. Mas não é isso que Deus está falando aqui na palavra, não é isso que Jesus citou para nós aqui, né? Vale a pena a gente falar também o seguinte: isso não exime você de você ficar estagnado, parado, sem fazer nada. Tudo que é em excesso é errado. Se você busca demais, você está errado. Se você não busca, você está errado. Então, tudo é um equilíbrio, né? Tudo que nós vemos é um equilíbrio. Tem que ter o meio termo. Foi bom você falar isso, Dimas, para também o pessoal não achar que a gente tá querendo dizer que você não precisa querer mais nada, não ter vontade de ter mais nada. Não é isso que a gente tá falando. Vou deitar na rede e esperar. Não. Você tem que correr atrás, você tem que querer suas coisas, você pode buscar o seu conforto, né? O seu luxo. Só que a questão é: qual é o objetivo disso? Que foi o que o Dimas falou lá no começo. Por quê? Qual é seu objetivo em ter mais e mais? Né? Aonde esse mais e mais vai glorificar a Deus? Né? Aonde esse mais e mais vai edificar a sua casa, a sua família? Né? Aonde esse mais e mais vai te aproximar de Deus? Né? Então, quando eu quero mais coisas materiais, eu preciso entender como o meu coração... Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Como a gente falou, seja justo,
nos detalhes. Aliás, comece a prestar atenção nos detalhes da sua vida, do seu dia a dia, da sua casa, do seu trabalho. Comece a analisar. Analise o que Deus tem te dado. Seja grato, analise o que precisa ser mudado. Certeza que vai ter algo, como eu tenho algo a mudar, eu sei que o Dimas também tem. Ninguém está aqui querendo ensinar você o que você deve fazer, porque nós já sabemos de tudo, porque nós já fazemos tudo isso. Não tem santo aqui querendo mostrar que você está errado. Tem pessoas aqui que também estão buscando melhorar cada dia, estar mais próximo de Deus. Tem pessoas aqui que em vários momentos da vida também foram ingratas e provavelmente vão ser novamente, mas pessoas que de coração se arrependem e buscam cada dia mais esse reino de Deus, essa justiça que Deus fala, né? E cada dia mais tentando ser esse homem de pequena fé, cada dia mais buscando ter um pouco mais de fé, né? Aumentar um grão de mostarda, né? Chegar num grão de mostarda ali e começar a mover as montanhas aí, né, Dilma? Caminhamos para isso, né? Tentamos, né? Tentamos, lutamos, caímos e levantamos porque Cristo é por nós. Sozinho a gente não consegue levantar, não. Né, Dilma? Porque tem muita gente que acha que a gente vem, grava aqui, deu tudo certo, tudo perfeito. Não, olha lá, os caras lá gravou, tá tudo certo. Deu olha tudo certo. De Israel aí. Olha os caras querendo mostrar que sabe. E outra coisa, né? Tem gente que vê a gente aqui gravando, né? E pensa assim, não, os caras acham que sabe de tudo, né? Que hoje em dia na internet ninguém fala assim, os caras manjam, os caras falam assim, lá o bonitão, achando que sabe de tudo. Pelo contrário, nós não sabemos de nada, né? É de nada, cara. E é tão ao contrário que cada dia mais que eu aprendo sobre a palavra, sobre Deus, eu vejo que menos eu sei, eu tô muito mais longe de saber algo. Né? A gente começa a entender a distância que a gente tem quando a gente olha quão grandioso Deus é, a gente vê que a gente vai diminuindo, a gente vai olhando cada dia mais a grandiosidade dele, a gente vai se sentindo, eu preciso tanto de Deus porque eu sou tão pequenininho, cara.